Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. O texto que dá origem a esse vídeo aqui, ele está publicado lá no Facebook, né, no Ifá Brasileiro, Facebook. Dá uma passada lá e dá uma olhada. A introdução, né? A introdução e a segunda parte estão lá. E na segunda parte, eu chamo a atenção para uma contradição, né, que existe na máxima, que dá o título aí a esse vídeo também, né? Só africano tem orixá. É uma máxima que, ao que tudo indica, é de africano, né? Mas aqui no Brasil a gente encontra uma segunda máxima, bem interessante até, que não levou em conta essa contradição, que está exposta lá na segunda parte do texto, né? Mas vou repeti-la aqui. Aqui no Brasil nós temos a máxima de que tem gente que tem orixá, né? Algumas pessoas já têm orixá, outras pessoas o orixá precisa ser colocado nela. Essa máxima do Brasil, né, muito curiosamente, não levou em conta, né, assim como a máxima africana, um detalhe específico e importante, né, desse povo. Eles falam em alto e bom som. Eles dizem que a África é o berço da humanidade. Ora, se a África é o berço da humanidade, né, e a ideia de só africano tem orixá, tem relação direta, né, com a história do DNA, com a história da consanguinidade, essa história toda, né? E se, né, de novo voltando aí a ideia da África como berço da humanidade, e se isso aconteceu dessa maneira mesmo, é óbvio, fica óbvio, né, que em qualquer parte do mundo, né, qualquer povo do mundo tem o DNA africano. Então, se é uma questão de consanguinidade, de DNA, né, todo mundo tem orixá. E aí, né, quando a gente pega esse tipo de narrativa, né, e são três as narrativas aí, né? A primeira é essa origem da humanidade, o que já garante, né, o DNA para todo mundo. A segunda é orixá, só africano tem orixá. E a terceira tem gente que nasce com orixá e outras pessoas precisam ter o orixá colocado nela. A gente observa nessa narrativa muito de política. As pessoas querem definitivamente ter o controle e o domínio, né, sobre certos aspectos da vida. E aí entra a questão, né? Se de fato o berço da humanidade é a África, né? Toda a humanidade tem o DNA africano, logo a ideia de que só africano, né,
nascido no continente, né? A gente já tem que partir agora para a modernidade. Só o africano tem orixá, isso já cai por terra. E derruba também, consequentemente, a ideia de tem gente que tem orixá e outras pessoas precisam ser colocadas. Precisam que o orixá sejam colocados nela. E aí tanto o nativo africano quanto o indivíduo que segue isso na diáspora, né? E aí a gente observa, né, que essa ideia do africano da África, ser o berço da humanidade, mostra essa predisposição do africano à dispersão, né? Eles estão dispersando desde o início. Então, um comentário só. Então eles precisam decidir, né? O nativo precisa decidir se o berço da humanidade são eles, de fato. Porque se são eles, né, todo mundo descende da África, todo mundo é africano, enfim. Então todo mundo tem orixá, né? O que vai alinhar aí com a ideia do orixá ser algo intrínseco, né? A etimologia do termo que eu vou falar mais adiante. Diga-se, foi esse comentário num outro vídeo meu aí que suscitou essa análise. Porque ele não tem como ter as duas coisas, né? Ele ser o berço da humanidade, logo todo mundo tem o DNA africano, no primeiro discurso, ou na primeira narrativa, e no segundo discurso ou narrativa, ele querer se apropriar, tá, do fator territorial, né, se apropriar do fator territorial, levando em conta aí uma geografia moderna, né, como conhecemos hoje, o mapa mundi, como conhecemos hoje. Eles precisam se definir aí nesse sentido. Isso só para a gente começar a conversar. Na segunda parte do texto eu digo que a história, sem sombra de dúvida, é o caminho ideal para investigar esse tipo de coisa, né? A história do grupo étnico Yorubá, mais precisamente. E por que a história? Porque a história ela não se permite, né? A história está relacionada a tempo, né? E tempo só anda para frente. Então o que aconteceu, né? Você não tem como mudar isso efetivamente ou de forma verdadeira, né? Mas consegue, né, através de narrativas ou teatro mental, ou as duas coisas juntas, você consegue aí tentar modificar os acontecimentos, né, baseado no seu querer. Tá? Mas isso é só até alguém mais atento observar a contradição e expor, né? Galho fraco. Mas essa história vai ficar, eu não sei se vai ficar pro texto, eu começo no texto lá no Facebook, no IFA Brasileira no Facebook, ou se eu já mando direto aqui em vídeo, né? Eu vou ver como é que fica melhor. Porque antes dessa abordagem histórica, tem o fator contradição que insiste, né? Um fator já foi apresentado, agora vem um segundo, né? O segundo fator diz respeito à relação dos orixás com os elementos da natureza. Os elementos de base, né? Até onde nossa percepção consegue alcançar. E quais seriam esses elementos? O ar, né? O fogo ou a luz, a água e a terra, né? Todos os orixás aí estão ligados aí a esses elementos. Isso não é uma questão esotérica, moderna, tá? Essa relação a gente já observa do próprio continente. Se eles herdaram isso, se eles copiaram isso de alguém, é uma outra conversa, né?
O que fica evidenciado agora, o de fato agora, né, é observar que essa relação existe. E onde está a contradição aí? A contradição ela se encontra, de novo, em algo que é muito comum, né, à humanidade, né? Nós temos aí, dentro de cada um de nós, né, esses elementos, todos esses elementos, né? Esse conjunto de coisas é o que formam, né, o ser humano, enfim, todo o araiê, por assim dizer. Alguns araiê, e aqui araiê e enian, né? Araiê é qualquer coisa materializada, né? Fauna, flora, humanidade, né? Um carro, um caminhão, tá? Tudo isso é araiê, né? Ará de corpo aí, né? De lugar de percepção, né? Esse aí não é terra, é lugar de percepção. Então todo mundo tem tudo, né? Tem a composição, né? Desses elementos, de um ou da combinação deles. Mas focando no Enian ou no ser humano, esses elementos estão presentes, tá? E isso é mais um indicativo de que, se o orixá ele obedece, né, ou está intrínseco mesmo aí essa ideia dos elementos naturais, se mostra de novo, né, que todo mundo tem um orixá relacionado. E como é que o que me chama mais atenção aqui nesse sentido, né, é não entender, né, na verdade eu entendo, né, é não entender como é que as pessoas reproduzem esse tipo de coisa sem pensar, né? Eles não pensam. Primeiro dizem que a África é o berço da humanidade, e se é assim todos têm o DNA, né? O que joga por terra aquela história de só africano, tendo em vista aí a geografia moderna, que só africano tem orixá. Isso cai por terra. E a segunda é essa relação dos orixás com os elementos naturais, tá? Do qual todos os humanos têm parte disso. Eu não consigo entender, não o indivíduo que cria isso, né? Porque ele cria com uma finalidade. Se a apropriação indébita, ter o direito absoluto ou exclusivo, enfim, tem sempre uma finalidade para o indivíduo que cria isso. O que eu não entendo são pessoas não observarem essas contradições, pessoas até bem instruídas a priori, né? Bem instruídas a priori, não observam isso e seguem reproduzindo essas coisas assim, sem sentido, sem o menor cabimento, enfim. E aí falta agora só a gente entrar a gente entrar efetivamente aí no fator histórico. Eu vou fazer mais à frente aí, nesse terceiro momento, que é para terminar de vez com essa balela, né, com esse rame-rame, com essa politicagem, que isso é uma politicagem que no fundo e no fim sempre visa lucro, tá? Vamos seguir aí com essa matéria, né, que isso vai virar uma matéria, né, já.
Para dar aí, né, como eu digo lá no IFA brasileiro, né, eu não tenho a intenção de me tornar referência, nem tornar o IFA brasileiro uma referência, nem de criar uma elite intelectual de referência, né? A intenção do IFA brasileiro desde o início é instruir, né, o adepto. Porque eu observo, né, tendo em conta tudo isso aqui que eu acabei de expor, essas contradições todas, são óbvias, está na cara, é irritante. Chega a ser irritante você ver essas questões tão óbvias na cara e as pessoas seguirem essas narrativas estranhas aí. A finalidade do IFA brasileiro é o adepto novo, né? É o indivíduo que tem potencial para sacerdócio se instruir. Tá? O IFA brasileiro nunca teve, né? Não tem e não vai ter a intenção nunca, né, de estar corrigindo o velho, porque quem corrige o velho é tempo. E tem muito misticismo aí nessa... Misticismo, mistificação, teatro mental, né? Criação de culturas estranhas, e que esses velhos já vêm reproduzindo há muito tempo. Eles não podem desdizer isso agora, senão fica mal, pega mal para eles. Então a finalidade do IFA brasileiro não são os velhos, né? Porque quem corrige o velho é tempo. Eu particularmente penso, né, que nunca é tarde, né, para o indivíduo entender alguns processos e ainda que vá pegar mal, né, se render aí ao bom senso e à verdade. Mas para alguns isso é um problema, né? Então eles seguem aí com essa problemática deles. O problema é deles, afinal de contas. Mas o indivíduo que está começando aí agora, que é um aspirante ao culto, né, de Ifá, de Orixá, de Ami, de Egum, ou que é um adepto novo, vamos repensar aí, tá? Vamos repensar antes de reproduzir determinadas máximas, tá? Pelo bem do próprio culto, tá? Pelo bem do próprio culto. E é isso, tá? Não esquecendo aí que já vai estar no ar aí a entrevista com a Yalodê, que de certa maneira a gente vai entrar nessas questões também, tá? Sobre Yamin, sobre o culto de Yamin, o papel do homem, o papel da mulher, enfim. Qual é a finalidade do culto? Essas informações de base aí. E falada por uma mulher, né? Uma mulher que é sacerdotisa, uma mulher que é de fato e de direito, tá? Que vai contrariar muito aí. Você vai numa pesquisa no YouTube, aí o que mais você encontra são homens, né, desmistificando o culto de Yamin. Eu fico me perguntando como é que eles conseguem isso, uma vez que eles não têm entrada, né? Mas fica fácil, né? São perguntas retóricas, né? Fica fácil entender como é que eles fazem isso, porque se você prestar atenção no discurso, né, na apresentação de todos eles vão sempre apresentar a mesma coisa, mudando uma ou outra palavra ou uma ou outra expressão. Eles sempre apresentam a mesma coisa, né? E se você pega a literatura séria de Yamin disponível hoje, você vê que você encontra tudo ali, tá? É daí que eles desmistificam isso, ou eles acham que desmistificam, né? Enfim, tá? Fico por aqui e até o próximo vídeo aí.